Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa e ontem nós compartilhamos aqui sobre a transição, da Páscoa que o Senhor estava comemorando. Ele fez o sacramento ali, instituindo o sacramento. Então tem uma transição entre a Páscoa e o sacramento, tá bom? Então o que é a Páscoa para nós? A Páscoa é o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez para nos purificar de nossos pecados, para que sejamos perdoados de nossos pecados. E também na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Cristo, quebrando as ligaduras da morte, para que todos nós possamos ressuscitar também. Então a Páscoa é o sacrifício de Cristo e a ressurreição, tá bom? E a própria palavra Páscoa significa passagem, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a Páscoa no Velho Testamento agora, a origem dela. Conforme eu falei, a palavra Páscoa significa passagem. Isso é uma comemoração dos filhos de Israel que foram libertados do Egito. Então eles passaram pelo Mar Vermelho, tá bom? Mas no original, no hebraico, a palavra Páscoa significa saltar por cima, pular por cima, tá bom? Aqui é referência à 10ª praga no Egito. Bom, o povo estava cativeiro no Egito e Faraó não deixava o povo ir. Moisés havia sido ordenado a libertar o seu povo, a mandado de Deus ali, e todas as pragas fez ainda ali, e o Faraó não libertava o povo. Na praga número 9 ali, houve trevas espessas. Faraó até deixou, não, eu deixo vocês ir, mas o gado não, né? Ele queria que o povo voltasse, mas o Senhor falou, não, todo mundo ainda vai levar os tesouros, né, ali das casas ali dos egípcios. Bom, enfim, o que acontece? Na 10ª praga somente é que Faraó, ele liberta o povo, permite que o povo vá com tudo o que eles têm, tá bom? Então, várias vezes o Faraó tentava negociar, não, pode ir, mas as crianças ficam, não, pode ir, mas as mulheres ficam. E dessa vez ele deixou ir todos, né, por conta dessa 10ª praga. Então, a palavra Páscoa, conforme eu falei, significa saltar por cima, pular por cima. E nós vamos ver o significado, porque a 10ª praga era justamente a morte de todos os primogênitos no Egito. Todo primeiro filho homem ali morreria. Então, a Páscoa significa pular por cima. A morte ia pular por cima dessas pessoas. Então, a gente vai estudar aqui no Velho Testamento. Eu vou pegar aqui em Êxodo, capítulo 12, tá bom? E eu vou ler todos os versículos aqui que eu estiver lendo, vai ser no capítulo 12 de Êxodo. E se for outro versículo, aí eu menciono, tá bom? Então, começando aqui no versículo 21, a gente vê que Moisés e Arão chama o povo e explica como vai fazer a Páscoa, tá bom? Lembrando aqui que a Páscoa que está se anunciando seria 8 dias ali, né? Eles preparariam pão e todas as coisas aqui. Vamos lá. E chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhe, escolhei e tomais vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. E então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai nas vergas da porta, em ambas as ombreiras, e o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então, começando a Páscoa, aqui ele fala sobre cada um, né? Aqui ainda não tinha a questão deles terem uma tribo sacerdotal, então cada um ali sacrificaria a Páscoa, o cordeiro, na sua própria casa ali, né, fazendo essa ordenança que o Senhor está falando aqui. E o sangue seria colocado numa bacia, e eles pegariam essa planta, né, chamada isopo, né, que é como se fosse um pincel, né, eles passariam esses ramos ali e pintariam os umbrais da porta. A gente vai observar que o Senhor fala que a Páscoa seria comemorada como estatuto perpétuo, para sempre. Então, todo ano eles faziam a Páscoa. Só que veja que a primeira instrução que ele dá aqui nunca mais vai se repetir. Por exemplo, de pintar os umbrais da porta. O que é os umbrais aqui da porta, né? É os batentes da porta e a parte de cima ali do batente.
Então ele fala que era para pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado e passar ali nos umbrais da porta, né? Então, por que será que o Senhor pediu que fizesse isso nessa ocasião para sair do Egito e nenhuma outra vez ele pediu, né? Nas outras Páscoas não teria isso, só nessa ocasião. Bom, os egípcios, eles tinham o costume ali de escrever nos umbrais das portas, tá bom? Pequenas frases, né, ou orações, né, se queremos chamar assim, aos deuses dele para proteger a casa deles por dentro, tá bom? Então aquelas inscrições serviam como proteção. E os israelitas, por morarem lá no Egito, eles pegaram esse sincretismo religioso, né? Também escrever em suas portas. Então aqui quando o Senhor manda pintar, né, com o sangue, passar o sangue ali do cordeiro nos umbrais da porta, significava que quem protege é Deus, que era para ele deixarem toda aquela crendice, aqueles deuses fakes, né, deuses falsos que haviam lá no Egito. Todas as 10 pragas mencionava e derrubava um dos deuses falsos deles lá no Egito. Então aqui o Senhor mandou pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Continuando aqui, porque o Senhor passará e ferirá os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar naquela casa para vos ferir. Então, aqui, essa é a parte da Páscoa, né? Passar por cima, pular. Quando o destruidor passasse, né, o anjo destruidor passasse ali naquela casa e visse o sangue do cordeiro na porta, então ele pularia aquela casa. Naquela casa não entraria a morte. Lembrando que esse anjo destruidor, ele levava a vida de todos os primogênitos. Todos os primeiros filhos homens, eles morreriam. Não somente as pessoas, os homens, mas também todo o animal morreria. Tá bom? Então, o Senhor está dando o livramento para eles aqui, tá bom? Por meio dessa ordenança aqui. Ele continua: portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como disse que guardareis esse rito. Ou seja, era estatuto perpétuo. Mesmo depois saindo do Egito, eles deveriam continuar guardando a Páscoa na terra que eles entrassem, ou seja, em Canaã, ali na terra prometida. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que rito é este vosso? Né? Porque tinha várias coisas que tinha que fazer na Páscoa. Comer ervas amargas, né? Comer o pão asmo, tomar o vinho, né? O cordeiro era morto aqui, tá bom? Então tinha várias coisas, elementos nessa Páscoa aqui que Moisés vai falando. E aí ele fala: na vossa terra, quando vocês entrarem na terra, as suas crianças vão perguntar: não, mas que rito é esse? O que nós estamos fazendo aqui? Que tipo de celebração é essa que a gente está fazendo aqui? Matou o cordeiro? Então eles vão perguntar. E aí a instrução diz assim: então direis, esse sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, porquanto feriu os egípcios e livrou as vossas casas. E então o povo inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor lhe ordenara. E a Moisés e a Arão assim o fizeram. Bom, então eu gosto muito dessa parte, porque fala que não fala que os sacerdotes deveriam ensinar os filhos. Fala que cada um deveria ensinar seus filhos o que é a Páscoa. Então, quando eles perguntassem, é muito fácil ensinar as crianças com comida, né? Faz o banquete ali, quando eles estivessem, mas o que significa isso aqui? E aí eles falariam sobre a libertação deles do Egito, da escravidão. De igual modo, a expiação de Jesus Cristo nos livra da escravidão do pecado, tá bom? Nos abre passagem para entrar no reino celestial. Continuando aqui, o versículo 14 em diante, agora em Êxodo 13, né? Êxodo 13, do 14 em diante, ele vai instruir de novo que é função dos pais ensinar a Páscoa ali aos filhos.
Vou passar essa parte. Vou voltar aqui então para Êxodo capítulo 12, só que agora eu vou começar no versículo 1, porque isso tem um ensinamento muito poderoso para nós. Olha só, quando vai instituir a Páscoa, o que o Senhor fala para eles aqui. Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: E esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Olha só, o Senhor falou, ó, esse mês aqui, que eu vou dar esse livramento, vai ser o começo de um novo mês, o começo de um novo ano. O que o Senhor está falando aqui? Que é uma nova história. Por meio da Páscoa, ele estava dando o começo de uma nova história para os israelitas. Ao invés de trabalharem e enriquecer Faraó, eles seriam libertos, né? Eles seriam libertos do cativeiro e viveriam para Deus. Eles seriam livres ali para sempre do cativeiro contra os egípcios, tá bom? Então, é igual o Senhor, por meio da Páscoa, por meio do sacrifício do Salvador, eu posso escrever uma nova história. Esse é um novo mês, um novo dia, uma nova história na minha vida. Eu posso começar reescrever minha vida do zero, porque Cristo ele perdoa os meus pecados. Ele faz com que eu possa começar tudo de novo e de novo e de novo por conta da sua expiação, por conta do seu sacrifício. Então eu acho muito interessante que ele coloca aqui que é o começo de uma nova vida, o começo de um novo ano para nós por conta da Páscoa. Ele continua lá em Êxodo 34, versículo 18, explicando sobre a Páscoa, ele fala sobre os pães, né? E ele diz aqui, ó, a festa dos pães ázimos guardará. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei. E o tempo aponta para o mês de Abiles, porque é o mês de Abiles que saíste do Egito. Então, aqui novamente apontando para a Páscoa e falando dos pão ázimos. Durante 7 dias eles eram comendo. Então, a Páscoa que foi instituída era 8 dias, matando o cordeiro, comendo o cordeiro ali, né? E depois, então, tinha 7 dias comendo pão ázimo, que era um pão sem fermento. Por que não se colocou o fermento? Porque quando os filhos de Israel eles saem do Egito, eles fizeram o pão sem fermento. O fermento fazia com que o pão crescesse, mas também estragava mais rápido. E ao sair do Egito, né, o pão durou mais tempo para eles comer no deserto, até que eles atravessassem o Mar Vermelho e começassem a ter ali o maná que descia do céu. Bom, milagrosamente, todas as manhãs tinha o maná lá para eles comer. Então, aqui o fato deles não pôr o fermento também é que quando você coloca o fermento na massa do pão, tem que esperar inchar, né? O fermento levedar toda a massa ali. E aqui na Páscoa simbolizava a pressa. O Senhor até falava, cinge os lombos, né? Ou seja, pega a roupa, levanta, né? Amarra como se fosse uma bermuda, porque é para sair com pressa. E realmente nós temos pressa para sair do pecado, sair do mundo e vir para Deus. Então tem esse significado aqui. Então, aqui falou dos pães ázimos. Então, o pão ázimo, tirando o fermento ali, acabou sendo símbolo, né, de pecado. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que um pouco de fermento estraga toda a massa. Tá bom? Um pouco de pecado estraga toda a nossa vida. A gente tem que ser limpo. E é interessante que primeiro eles comem o cordeiro, a Páscoa, e depois tem 7 dias de pão ázimo. Ou seja, depois de nós fazermos convênio com o Senhor, de aceitar o sacrifício dele, a gente não vai viver no pecado, a gente vai deixar todo o pecado, viver uma vida santa, tá bom? Então tem esse simbolismo para nós, o apóstolo Paulo acabou comentando sobre isso também. Falando sobre a Páscoa aqui, em Êxodo 12, 43 diz assim, e disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, e nenhum dos filhos do estrangeiro comerá dela. Então a Páscoa era somente para eles ali, né, para os filhos de Israel. A gente vê naquela novela, os 10 Mandamentos, né, que os egípcios também acreditaram, alguns, né, fizeram lá o sangue do cordeiro, mas aqui está bem explícito, né, falando que não era para estrangeiro. A menos, né, quando eles chegassem na terra lá,
fala lá no versículo 48, qual é a exceção para um estrangeiro comer? Estrangeiro era qualquer um que não fosse da casa de Israel. Então aqui diz, né? Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, ou seja, morar na sua casa, algum servo, alguém que mora com você que é estrangeiro, quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ser-lhe-á circuncidado todo o homem, e então se achegará a celebrar, e será como natural na terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A circuncisão era a marca, né, representando que a pessoa entrou para o convênio de Deus. Então a pessoa deixava, na verdade, de ser um estrangeiro e passava a pertencer à casa de Israel. Aí sim a pessoa podia celebrar a Páscoa ali junto com eles. Bom, relembrando aqui o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, né? Ele diz assim: limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Então, o fermento que simbolizava o pecado é limpar-nos do pecado, porque Cristo foi morto pelos nossos pecados. Então, a gente não vai viver uma vida de pecado. Esse é o significado aqui. E falando sobre o fermento, né, eu gosto também da maneira que Cristo fala do fermento, só que ele fala do fermento dos fariseus, falando para tomar cuidado com certas doutrinas também, que pode nos afastar de Deus, tá bom? Trazer ensinamentos que não está te levando para o reino celestial, para mais próximo do Senhor. Então a gente encontra isso aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 6, diz assim, ó: e Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui ele adverte contra o fermento dos fariseus e saduceus. Paulo havia explicado, né, que o fermento era o pecado. Aqui nesse caso, ele está falando da doutrina, né, dos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Né? Certa vez, Cristo falou que eles eram condutores cegos, conduzia o povo, porém nem eles entravam no reino do céu e não deixavam os outros, por conta dos ensinamentos deles que eram errôneos ali. Né? Então aqui Jesus Cristo falou, né, para os apóstolos acautelar, né, tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, e os apóstolos não entenderam, né? Olha a continuação da conversa aqui em Mateus 16, continuando do versículo 7. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Será que a gente vai ter que comprar pão dos fariseus e Jesus Cristo está achando ruim? Não estou entendendo isso. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o que não tendes pão? É porque que não tem pão que vocês estão discutindo entre vocês? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5.000 homens que alimentei, nem dos cestos cheios que levantaste, nem dos 7 pães e para os 4.000 e o cesto que levantastes? Então ele está falando o seguinte: olha, vocês estão falando aí que eu estou reclamando porque não tem pão? Não é isso, vocês não estão entendendo. Se eu quiser pão, eu vou ter pão. Eu sei multiplicar pão. Vocês não lembram dos 7.000 e eu multipliquei? E quantos cestos vocês levantaram? Estavam cheios ainda. E dos 5.000, né? Vocês levantaram cestos cheios de pão. Se eu quiser pão, eu vou ter pão. E aí o versículo continua: como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento do fariseu e dos saduceus? E então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, Cristo adverte também sobre falsas doutrinas que não vão nos levar até ele, tá bom? E é isso, fazer convênio com o Senhor, batismo, temos que fazer convênio com quem tem a autoridade do Senhor. Esse que é um dos pontos, né? E ensinamentos errôneos não vão nos levar. Sabe aquela história, todos os caminhos levam a Deus? Não é bem por aí, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos sobre a Páscoa. A Páscoa é Cristo, né? Como Paulo falou, Cristo é a nossa Páscoa, sempre foi. No Velho Testamento, a gente acabou de ver símbolos de Cristo. Cristo, ele é o Cordeiro que
que seria morto na Páscoa para resgatar os filhos de Israel, e Cristo ele é o Cordeiro que foi morto na cruz para nos resgatar também. Então é essa mensagem que nós compartilhamos, né? E eu não posso deixar de prestar o meu testemunho, que eu sinto alegria nessa mensagem, saber que hoje é um novo mês, um novo ano para mim começar a escrever uma nova história, porque Cristo fez isso por mim. Ele me deu esta oportunidade pagando pelos meus pecados e pelos pecados de vocês também. Então, nós somos gratos pela expiação de Jesus Cristo, pela Páscoa. Bom, então é essa mensagem que compartilhamos e que possamos fazer proveito, né, dessas páginas em branco que nós podemos escrever uma nova história seguindo a Jesus Cristo. E compartilhamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.